Olá, boa noite. Boa noite, um prazer. Tudo bem, Pedro? Bem-vindo Cá à estamos. Sports Embassy, bem-vindo aqui ao nosso podcast de Transição Rápida. Agradecer por ter aceito o nosso convite. É um prazer da minha parte, uma pessoa e um árbitro que eu sempre estive habituado a ver pela televisão e agora ter a oportunidade de falar e debater aqui assuntos que para a Sports Embassy são muito importantes. Espero que Ok. gostes, espero que se divirta acima de tudo. Obrigado, sim, claro que sim. Obrigado pelo convite também. É um prazer e uma honra. E eu também já te vi muitas vezes na televisão e é um prazer e uma honra estar aqui naturalmente presente. Nestes tempos novos em que as pessoas descobriram uma forma muito interessante de trocar ideias e trocar experiências, e fruto de uma coisa que foi menos boa, que é menos boa, que é esta cena do showbiz 19, como eu costumo chamar, o Covid, Sim. mas que aproximou as pessoas de uma forma diferente e vamos com certeza passar aqui um bocadinho bastante divertido a trocar algumas ideias. Sim, e acima de tudo uma oportunidade, e é o que diz mesmo, para trocarmos ideias. E pronto, vamos então dar início ao nosso podcast e espero acima de tudo que se divirta e quem lá está em casa que goste. Meu caro, o que é que falta fazer? Até porque tenente-coronel de infantaria, formador, professor de nutrição, comentador desportivo, escritor e autor de 3 livros, assim um quebra-gelo, o que é que lhe falta fazer? Isso acho que todos nós, que gostamos de fazer parte da história, a fazê-la e não a ver, acho que a todos nós faltam sempre coisas por fazer, não é? Naturalmente que temos projetos que já realizámos, mas temos sempre muitas ideias e muitos projetos para continuar a realizar. Eu neste momento estou a acabar o meu doutoramento na Faculdade de Universidade Humana, em treino esportivo, e portanto esse é um daqueles projetos que ainda me falta fazer e quero concluir. De resto é um bocadinho o ir passando os dias e à medida que surgem oportunidades e possibilidades e que muitas vezes nós vamos também alterando a nossa maneira de ser e de estar na vida e com isso vamos muitas vezes encontrando outros caminhos que nem sabíamos que existiam ou que existiam, mas nós não ligávamos muito. Resumindo e concluindo, nada está concluído, nada está fechado. Os meus principais projetos neste momento passam, para além de fazer aquilo que faço, por continuar a ser pai e amigo da minha filha, e ela tem 15 anos e portanto esse para mim é o maior projeto que eu tenho na minha vida, neste momento, e de resto é também acabar o meu doutoramento e depois tenho algumas coisas que quero fazer. Há pouco tempo tive um convite muito engraçado que foi de fazer parte de um host, portanto uma cena completamente diferente, foi através da TVI, no Campo Pequeno, foi uma experiência muito engraçada e agora tenho um projeto em fase embrionária na área do humor, que é uma coisa completamente diferente do que fiz, e portanto isso se calhar, naquilo que podemos chamar um projeto palpável, de trabalho ou de diversão, é talvez aquilo que me falta fazer neste momento, no sentido de ir concretizar. Mas sou uma pessoa que vive muito o presente, preocupo minimamente com o futuro e portanto é sobretudo estar e continuar a fazer aquilo que gosto de tudo isto que eu faço, dar aulas na faculdade, de escrever livros, de estudar, etc. Aquilo que eu mais gosto mesmo de fazer é comentar, é falar de futebol, sob o ponto de vista sobretudo de arbitragem, certo. E embora escreva também no Jornal Público, é sobretudo na televisão. Eu gosto muito, tenho um prazer imenso fazer programas, fazer diretos e acima de tudo fazer esses programas e esses diretos com pessoas do futebol. Para mim é o maior gozo e tenho tido a oportunidade, tive 6 anos na TVI, 3 anos quase na Sport TV e agora estou na Bola TV e o maior gozo que tenho é Sport TV ter estado ao lado do Ricardo, do Cheinho, do Simão, agora está com o Lides, com o próprio Diamantino, com o Diogo Luís, ter estado no passado com o Vitor na TVI, com o Dani, com o Vitor Bahia, com o Pedro Barbosa, com o Sapinto, com o João Pinto, quer dizer, tudo rapaziada, como eu costumo dizer, com quem tive o prazer de dividir os relevados, cada um na sua função, daí ter ficado uma boa relação, que isso para mim foi o mais importante, porque sempre tive um grande respeito pelo público, mas sobretudo pelos jogadores e pelos treinadores, que são aqueles que lidam diretamente connosco, e depois, passado meia dúzia de anos, encontrarmos, neste caso na televisão, sentarmos ao lado uns dos outros, e aquilo que mostrou que o que ficou no passado foi bem feito do seu ponto de vista de relação, quer dizer, tinha arbitrado bem, isso é outra coisa, mas ter ficado com uma muito boa relação com os jogadores e com os treinadores, é que nós terminávamos os programas e lá íamos todos juntos para jantar ou para almoçar, tivemos em festas comuns, saíamos ao fim de semana, portanto isto dividindo aqui com os diversos ex-jogadores com quem tive, e isso para mim é o mais importante, porque se tivesse sido uma relação menos boa enquanto árbitro versus jogadores,
nós apenas cumprimos na televisão o papel de comentadores, pronto, e separado. Não. Havia mais vida para lá dos programas e houve, felizmente, e continua a haver. Isto para mim é o mais relevante. Sim, isso é muito sinal. Então vamos aqui ao início. Nós atletas, digamos assim, projetamos, queremos ser profissionais de desporto. Muitos de nós, uns conseguem, outros não. Vocês, árbitros, acredito que não seja assim uma profissão que se inicie ou que eu, em jovem, ambiciono ser árbitro. Não vejo assim, o conhecimento que eu tenho é pouco, mas acredito que a vontade de ser árbitro não seja muito. Queria saber como é que foi a aventura de ser árbitro. Qual foi o bichinho que criou, onde é que criou, para despontar em si esta veia de nos ajudar a nós jogadores e aos clubes num papel tão decisivo para todos nós. Foi sem querer, ou seja, basicamente o que aconteceu foi, eu tinha terminado a minha licenciatura na Academia Militar, formado como oficial do Exército na altura, e dediquei-me logo à educação física, ou seja, eu tive 27 anos, eu agora já passei à reserva, portanto, como tenente coronel, eu tive 27 anos ao serviço do Exército e das Forças Armadas, mas desses 27 anos, tirando uns cursos que fiz pelo meio, paraquedismo, de mergulho, curso de operações irregulares lá em cima da minha, portanto, tirando uma parte mais operacional, eu diria que 18, 19 anos desses 27 foram dedicados ao desporto, à educação física. Portanto, eu tive sempre muito tempo no Centro Militar de Educação Física e Desportos, em Mafra, onde nós, funciona um bocadinho como a cidade do futebol agora, por exemplo, para termos uma ideia, é onde nós recebemos as diversas seleções, naquele caso de futsal, de voleibol, de atletismo, corta-mato, do Exército, para os nossos campeonatos, para depois fazermos também as provas desportivas com as outras instituições militares e para representar Portugal. Pronto, isto para percebermos que foram muitos anos, portanto, ali dedicado. E quando eu terminei a minha licenciatura, foi-me colocada nas mãos, na altura, portanto, estamos a falar dos anos 89, 90, o futebol da Academia Militar, portanto, para os campeonatos universitários, estava a faltar um nome, e na altura era futebol 5, não era futsal. Futsal aparece depois. E, portanto, eu fui fazer o curso de treinador, na altura de nível 1, de ambas as modalidades, de futebol, entre aspas, de 11, e do futebol 5, porque o futsal está a aparecer, está a despontar, penso que ali uns aninhos depois. E ao mesmo tempo, pensei, se vou ser selecionador, se vou estar na parte do treino, eu tenho que saber um bocadinho melhor de leis, normas e regulamentos, ou seja, de arbitragem, chamamos assim. E fui fazer o curso só para entender melhor as leis de jogo. Naturalmente já estava ligado ao desporto e ao futebol. E foi aí que surgiu, fiz o curso é relativamente rápido, 2 meses, 2 meses e meio, provas fiz, teste escrito, pronto, correu bem, passei. E passado aí umas 2 ou 3 semanas recebi em casa, datilografado, portanto na altura não havia os computadores que há hoje, era escrito à máquina, uma folha gigante com uma série de jogos dos campeonatos iniciados. E um deles estava riscado por baixo, sublinhado, que era Damaiense, Estrela da Amadora, iniciados. E eu estava nomeado para ir fazer de fiscal de linha, na altura é assim que se chamava, nem sequer era árbitro assistente como é hoje. E eu telefonei para a associação e perguntava-me, olha, o que é isto? Então você foi nomeado, você tirou o curso de árbitro, agora foi nomeado para fazer um jogo, vai à linha, fiscal de linha. Eu não tinha equipamento nem nada, comprei um equipamento, comprei uma banderola e disse, vou experimentar. Pronto, e fui lá experimentar e depois fiquei lá 20 anos. Ou seja, disseste bem que hoje em dia já não é bem assim. Hoje em dia a rapaziada com 14, 15, 16 anos já tira o curso de árbitro e quer ser árbitro de futebol. Na altura, a maior parte do pessoal fazia o jogo, o futebol e depois que não tinha jeito ou que não gostava ou outra coisa qualquer, depois é que irradiava e ia para essa área. Eu acho que o mais importante, como em tudo na vida, não é tanto porque é que vamos, mas é porque é que lá ficamos. E ficamos lá por uma razão muito simples, porque temos alguma conexão, a palavra certa é paixão, porque de alguma maneira nos apaixonamos, de alguma maneira gostamos daquilo que começámos a fazer e fazemos 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 1 ano e ficamos lá. E foi um bocadinho isso. Aquela questão de gerir recursos humanos, gerir pessoas, liderança, tomada de decisão, são sempre coisas que me apaixonaram. E obviamente que eu senti que na arbitragem conseguia fazer isso e naturalmente num desporto que eu sempre gostei muito, que era o futebol. E foi isso que aconteceu. Depois fiquei lá 20 anos e depois eu como senti que todos os anos nós temos avaliações, testes escritos, provas físicas e somos vistos nos jogos todos e à medida que fui tendo as avaliações e comecei a perceber que tinha possibilidades de ir subindo e de repente até podia vir a ser árbitro de futebol, que é o objetivo inicial de qualquer árbitro, é chegar à primeira divisão, ao futebol profissional. E foi um bocadinho isso, aquele patamar que vais subindo, o que vais alcançando, que cada ano começas a arbitrar a nível de séniores um escalão acima, tu também começas a subir de categoria e pronto, e depois é aquele bichinho que se mete, como em tudo, não é? Tu és da área do futebol, fazes isso melhor do que ninguém, a dado momento
Pá, é aquele prazer, aquele gosto de agarrar nas sapatilhas, nas chuteiras, o que é que seja, o equipamento, isto treinar, no meu caso arbitrar, no nosso caso jogar, e queres cada vez mais. E quando começas a subir, e tu foste ao mais alto nível, pode imaginar, percebes claramente que é uma ambição tremenda, mas também uma paixão. Porque, aliás, isso acontece a muitos de nós, que a dado momento, quando, no caso concreto, as chuteiras, chamamos de chuteiras, o que é, começam a pesar e já começas a ter dificuldades em fazeres o saco. É na altura que tens que basar, tens que sair. Pronto, é um bocadinho por aí. Pedro, só uma coisa. Pierluigi Collina, que acaba por ser um dos hábitos de referência, digamos assim, de futebol, tem uma frase, mas eu não vou ler a frase, mas ele fala do conselho que ele tem para os jovens árbitros, que é a palavra coragem. E é a palavra que ele define como importante, o conselho que ele dá aos jovens árbitros. Eu queria que me falasses um bocadinho nessa... Tu falaste em paixão, ele fala aqui um bocadinho de coragem. Não és tu, acabas por não ser... Tu não o disseste, acaba por ser um grande árbitro também que o diz. O que é que tu entendes por coragem? Que coragem que é esta que o árbitro Collina diz? E depois, o que é que a formação militar te ajudou ao ser árbitro? Que tipo de competências? Hoje em dia fala-se muito em competências, em capacidades, mas pronto. O que é que... Porque nós na Sport sempre assim defendemos muito este nível de competências como jogador e onde é que elas nos ajudam depois no pós-carreira, e é importante desenvolvê-las enquanto atletas. No teu caso, que é a formação militar, sempre foi, parece-me a mim, bem enraizada, e o que é que ela te ajudou depois a alcançar, neste caso, o topo da arbitragem? Portanto, o Collina fala em coragem e eu compreendo o que ele quer dizer, eu prefiro a palavra paixão. Porque eu acho que a palavra paixão acaba por justificar e dar a entender a todas as pessoas o motivo e a razão por qual nós nos conectamos, ou com pessoas, ou com ideias, ou com ideologias, ou com clubes, ou com partidos, ou neste caso até com instituições. Eu percebo o que ele diz na questão da coragem e posso-te relatar a minha primeira história, que é muito rápida, desse tal jogo. Que esse jogo tornou-se muito importante para mim, porque se não tem acontecido isto, não sei se teria continuado ou não. Num campo de futebol, e assim que estava a ir para a linha com a minha banderolazinha e, portanto, a desenrolar a banderola, ainda não tinhas feito nada, e há uma pessoa na bancada, um senhor, que começa a me insultar. Oh filho, é sempre o mesmo quando cá vens, só fazem merda, desculpa, portanto, vens sempre para aqui para roubar. Portanto, ele insultou-me dizendo que eu, quando lá ia, era sempre o mesmo. Ora, se eu nunca tinha lá ido, eu percebi claramente que as pessoas... que aquilo era o que me esperava, portanto eu iria ter que crescer na adversidade e iria ter que perceber que as pessoas não estavam a julgar o meu trabalho, porque naquele caso iriam fazer sempre uma crítica ao meu trabalho, fosse ele qual fosse, e portanto eu tinha que estar preocupado e focado na tal luzinha, no foco, naquilo que eu queria, e conectado com o meu próprio trabalho, e eu próprio é que teria que fazer, e as pessoas da arbitragem de futebol é que teriam que analisar e comentar para eu poder progredir e melhorar, e tinha que estar alheio a essa adversidade que iria sempre existir só para eu ser árbitro de futebol. E esse facto é que significa a palavra coragem, que é tu perceberes que vais ser insultado pelo público, atenção, pelo público, pontualmente pode ser insultado por um jogador, não sei o quê, mas aí entra outro aspecto e não o podes deixar, e se isso acontecer tens que agir disciplinarmente. Portanto, coragem nesse aspecto que é a primeira fase que tu não vais ganhar, como atualmente um árbitro de futebol profissional ganha 1.200 ou 1.300 por jogo que arbitra, já depois com os descontos feitos, nem se fores profissional 2.500 euros de ordenado base, vais ganhar muito pouco, ok? Na altura nem sequer era euros, era escudos, vais ter jogos, vais ter que fazer 5, 6 jogos por fim de semana, escolinhas ao sábado de manhã, infantis e júniores ao sábado à tarde, domingo de manhã iniciados juvenis, domingo à tarde séniores. Portanto, andas a correr para os diversos campos, a ganhar pouco, com chuva, com sol, a levantar-se cedo, vais ter que privar de ir para a discoteca e tens que encaixar-se com os teus amigos. Isso é a vida normal da maioria dos árbitros. É a vida de quem anda nisto, obviamente, todos nós, vocês eram a mesma coisa, com certeza, não é? Sim. E portanto, e é coragem neste aspecto de que vai estar tudo contra ti, vai estar tudo a criticar-te, a comentar negativamente, e tu só tens uma hipótese, que é ter coragem nesse aspecto e coragem para a tomada de decisão, que esse é outro aspecto muito importante. É que muitas vezes a adversidade é de tal maneira criada, inclusive pelos próprios clubes, que tu, se vais agir em função de pressão, de medo, de receio, caputi, a tua carreira termina rapidamente. E, portanto, também coragem nesse sentido.
E obviamente que o Colina acho que se refere um bocadinho a esse aspecto de coragem de encarares o facto de visa ser árbitro ou seres árbitro e de resolveres os jogos com decisões difíceis para casa, após de fora, com o público, sem o público, porque senão, se vais agir em função de quem grita mais alto, não sei o quê, estás tramado em termos de... Eu penso que é muito por aí que o Colina fala. A segunda parte da tua questão, que é esta ligação e esta relação da minha vida militar com a arbitragem, há pontos comuns. Em ambos uma pessoa veste uma farda e sabes que quando vestes uma farda estás independente dos teus valores, das tuas crenças, da tua maneira de ser, postura, atitude, estás a vestir uma farda e vais encarar, e vais ensinar um papel. Ou seja, tu muitas vezes, mantendo a tua personalidade, a tua postura, tens reações e comportamentos e atitudes em função do ambiente que estás, das pessoas que te rodeiam e do papel que estás a desempenhar, que se altera. E, portanto, a arbitragem e a vida militar têm muito isso, a farda e um papel que tens de desempenhar. Mas aquilo que, se eu tivesse de destacar, óbvio que falaste aí num aspecto muito importante, que é a questão da tomada de decisão, das competências, porque eu acho que é fundamental teres, acima de tudo, muita competência técnica, para que as pessoas também te reconheçam sob o ponto de vista daquilo que é o papel que estás a desempenhar. Certo. Naturalmente que na parte da arbitragem, como na vida militar, há valores, integridade, honestidade, caráter, personalidade, tudo isso é comum a ambas as circunstâncias e situações, porque senão se perdes a autoridade moral perante os teus, eu fui oficial do Exército e, portanto, praticamente tive sempre pessoas que hierarquicamente, atenção, para não haver confusões, estavam abaixo de mim, hierarquicamente falando. Sim. Portanto, ou seja, sargentos, praças, civis, e, portanto, que dependiam de mim, das minhas tomadas de decisão. E aquilo que eu mais posso destacar de tudo que é comum, tanto na vida militar como na questão da arbitragem, são um aspecto para mim importante, que é, eu aprendi, sobretudo na vida militar, e que trouxe para a arbitragem, que é, eu estou a falar com alguém que está à minha frente, e essa pessoa tem uma expectativa em relação a mim. Qual é o melhor exercício que eu posso fazer para isto correr bem? É eu sair de mim próprio, dar a volta e colocar-me no corpo da outra pessoa, e perceber o que é que aquela pessoa quer de mim. Desde o civil, desde o sargento, desde o praça, que eu tenho ascendente hierárquico sobre essa pessoa, e que, portanto, posso, entre aspas, pôr e dispor, mas eu não vou fazer. Eu vou ser coerente, dar uma indicação, uma ordem, uma referência, mas que isso seja compreendido pela outra pessoa e que faça sentido, para que a pessoa me possa seguir. No campo é a mesma coisa. Eu, se vou mostrar um cartão amarelo, um vermelho, se vou abrir mais os olhos, gritar, falar, o que é que aquele jogador está à espera de mim ou o treinador? E para eu ter autoridade moral, como é que eu tenho que ter, sobretudo, o meu body language e a minha atitude, a minha postura? Porque eu mesmo tendo a advertir ou expulsar alguém, porque acho que aquele comportamento, aquela atitude, aquela infração técnica tem merecedor de um cartão amarelo ou vermelho, aquele jogador tem que perceber aquilo que eu estou a fazer. E mesmo que não perceba, porque pode não concordar com a minha decisão, eu tenho que ter uma postura e um comportamento e um respeito para essa pessoa que faça pelo menos ele entender que eu estou a respeitá-lo. E isso para mim é o mais importante. E isso eu adquiri muito na vida militar. Que foi exatamente esse tipo de tu baixares, ok, tens os galões em cima, mas baixares e seres humilde ao ponto de entenderes o outro, para que o outro perceba, mesmo não concordando contigo, o porquê é que estás a fazer. Eu acho que esse é o ponto comum de ambas as vidas. Depois, há um aspecto que me ajudou muito para a arbitragem. É que eu, como estava ligado ao desporto, eu era desporto de manhã à noite na instituição militar. E isso foi uma grande ajuda para me diferenciar em relação à maior parte dos meus colegas que estavam a trabalhar sentados no escritório, na maior parte deles, e depois só à noite é que iam treinar. E isso foi o outro lado, um lado mais técnico. Foi, digamos, a componente física, que realmente foi extraordinário e fantástico e que me ajudou, e de que maneira, para também, na arbitragem, conseguir ir um bocadinho mais além. Sendo que o facto de ser tenente, sim? Tenente-coronel. Tenente-coronel, nas casas, os jogadores tinham maior respeito para consigo? Ou nem isso? Olha, não, repara que quando começas a ser conhecido, obviamente que vais ao Jornal da Bola, ao Record, e contas um bocadinho da família, do filho, do não sei o quê, do que é que fazes, os hobbies, e as pessoas começam-te a conhecer. E naturalmente que naquela fase de futebol profissional, dos 10 anos que estive no futebol profissional, os clubes, ao fim de um ano ou dois, com entrevistas, com isto e aquilo, as pessoas já sabiam quem eu era. E sabiam que eu era militar, e cabelo rapado, e aquelas coisas todas. Resumindo e concluindo, isto acaba por ter importância e influência, porque, quer queiramos que não, a nossa sociedade também vive um bocadinho de estereotipos, não é? Se acham que... Ou seja, e às vezes marcam para o resto da carreira. No meu terceiro jogo de Primeira Liga,
transmitido na RTP, Salgueiros Futebol Clube do Porto, o comentador, por causa de ter marcado 13 faltas no jogo e mostrado só 2 amarelos, disse que era árbitro à inglesa. Eu fiquei com esse carimbo até ao final da minha carreira. Mesmo em jogos de 40 faltas e com 7 ou 8 amarelos, era sempre um árbitro à inglesa. Porquê? Porque ficas com esse carinho. E o facto de ter esse carinho, de ser militar, oficial de exército, na altura quando eu subi à primeira divisão, ainda era capitão, fui promovido, curiosamente, por coincidência, nesse ano a major, e, portanto, ainda por cima, na altura, era o major Valentim Loureiro que estava à frente da Liga e começaram nos jornais. Há 2 majores no futebol, aquelas coisas, aqueles carinhos que tu levas, e, portanto, as pessoas acabam por associar ao militar um certo rigor, uma certa disciplina, uma certa postura, e isso ajudou-me, porque quer queremos que não, um árbitro que não é profissional tem uma profissão. E quando tu tens uma profissão que a sociedade acha que é uma coisa mais digna, as profissões são todas dignas, mas o facto de seres oficial do Exército dá ali um carinho de dignidade. E, portanto, tu começas a levar com esses carinhos, alguns deles são positivos. E alguns deles ajudam também a criar a imagem. O Colina, falámos há um bocadinho, falaste há um bocadinho ali, o Colina, por o facto de não ter cabelo, ele era um excelente árbitro, isso nem sequer está em jogo. Mas se ele tivesse cabelo, ele não teria sido o árbitro que foi, no sentido da imagem que passou. O facto de ele ter aquela doença aos 19 anos que tirou o cabelo, nem sobrancelhas tinha, aquele ar cadavérico, não sei o quê, independente da competência, que era extraordinário, não há nada a dizer, obviamente, isso nem está em questão, mas o facto da imagem que ele associou, exatamente, beneficiou porque deu-lhe aquele ar de esgazeado, maluco, ao mesmo tempo de rigor, de olhos abertos, não sei o que fora, e isso ajudou. Pronto, é um bocadinho por aí que, digamos que esse carinho de ser oficial do Exército, etc., acabou por me ajudar no sentido de projetar, de alguma maneira, um bocadinho a imagem, e para os jogadores e para os treinadores que lidavam comigo, acabavam sempre por, naqueles momentos mais tranquilos, antes dos jogos, ou no final dos jogos, quando corria bem, etc., acabavam por muitas vezes falar sobre isso. E depois, eu apanhei uma altura em que o serviço militar ainda era obrigatório, e resumindo e concluindo, muitos rapazes que eu depois apanhava nos campos. Então, quando eu passei pelaquela fase, na altura de terceira divisão nacional e segunda divisão B, apanhava a malta que vinha ter comigo, ainda se lembravam de mim com umas esperanças, ei, vou oferecer e tal. Ou seja, ainda se lembravam do meu posto e tinham passado pelas minhas mãos ou pela minha unidade. E, portanto, isso acaba por ficar, naturalmente. Ok. Agora que falou aí no jogo, e esta pergunta seria mais para a frente, mas eu faço já. Como é que um árbitro tem a capacidade de, um sábado, estar a apitar um derby e não sei se fruto da sua avaliação não ter sido tão positiva, no fim de semana assim pode estar a apitar uma segunda divisão, não menosprezando uma divisão inferior, um jogo que uma semana antes estavam com 60.000 pessoas e no dia a seguir não, uma semana depois estão se calhar nem 1.000 pessoas. Que capacidades é que um árbitro tem que ter? Porque nós jogadores também o temos, só que nós ao longo de uma época conseguimos diferenciar. Há um campeonato da Liga placar normal. Eu, por exemplo, se for jogar fora uma taça de Portugal contra uma equipa inferior, digamos assim, o que é certo é que muitos jogadores não têm essa capacidade de descer também a esse nível e redobrar as atenções, redobrar os cuidados que temos de ter contra as equipas que à partida são menos capazes, mas que nos colocam tantas ou mais dificuldades por não estarmos preparados. Que capacidades é que o árbitro tem que ter em que uma semana está num jogo da vida, de um derby, e passado uma semana está num jogo que se calhar não lhe dá tanta adrenalina neste caso? Ok. Sabes que nós falamos muito quando há a Liga dos Campeões, falando do futebol, Liga dos Campeões, de repente o Porto, o Benfica, vão à Liga dos Campeões, um jogo fantástico, e depois vem mesmo para a Primeira Liga ou para um jogo de Taça de Portugal, com um clube, não me especializando naturalmente num clube, que é, obviamente, de um escalão ou de uma qualidade diferente, num estádio que passou de 60.000 para 2.000 ou 3.000 pessoas, se bem que Benfica e Porto, normalmente, mesmo jogando fora, metem mais gente nos campos. Isto para dizer o quê? Benfica, Porto e Sporting, obviamente. Isto para dizer o quê? Para dizer que os árbitros têm... Nós, quando crescemos na nossa carreira, normalmente passamos por esses escalões todos. E aprendemos também a respeitar muito esses escalões e percebemos claramente que esses escalões e esses jogos e esses jogadores, a nível da atitude, da postura de comportamento, são exatamente como os da Champions. Porque aquilo é o máximo que eles têm, dão tudo, dão o máximo, etc. O que os árbitros fazem é perceber uma coisa muito simples. Primeiro, a capacidade fundamental, que é mais emocional e psicológica, é a questão da humildade. Sermos humildes ao ponto de percebermos que todos os jogos são relevantes, até porque o árbitro, quando vai fazer esse jogo da Liga de Honra, é avaliado e a nota conta tanto como o jogo, a nível nacional, conta tanto como o jogo que fez da Primeira Liga. Portanto, isso é fundamental perceber, porque é uma nota e que vai entrar nas notas finais e que se o árbitro se descuida e vai para aquele jogo porque aquilo agora só tem 3.000 e não tem 60.000 pessoas e comete
correu muito bem o jogo da Primeira Liga, fez uma grande joga, teve uma nota espetacular do observador, da Comissão de Análise. Mas ao jogo da Liga de Honra, distrais-te, desculpa a expressão, que é o termo que a gente utiliza no futebol, levas um porradão e aquela nota vai-te prejudicar a tua carreira, neste caso, as notas que vais ter naquela época. Portanto, tens que compreender que todos os jogos contam e são importantes. E depois, é muito no foco, eu acho que isso acontece a todos os jogadores. Para as pessoas perceberem isto, o árbitro, quando pimba, apita e começa o jogo, fica focado naquele mundo. Neste caso, é o campo de futebol, é no relevado, ficamos ali focados. Eu tive um jogo da Liga de Honra, Friamundo, Felgueiras ou coisa que valha, que tinha havido problemas na primeira volta, que a dado momento eu estava tão focado no jogo que o árbitro assistente do intercomunicador disse-me assim: Pedro, tens de parar o jogo, porque a GNR está aqui nas minhas costas a fazer detenções na bancada. Estava tudo à mocada, houve lá alguém que levou uma arma branca lá para dentro e aquilo foi extremamente complicado. Portanto, para percebermos que eu estava tão focado no jogo e naquilo que era a tomada de decisão em relação ao jogo, que nem estava a perceber o que estava a acontecer na bancada. Isso significa que nós, quando vamos para o jogo e preparamos o jogo e fazemos muito, já na altura fazíamos e agora ainda se faz mais, aquele trabalho de observação barra scouting, como costumamos dizer, que é preparar o jogo, as equipas que vão fazer, perceber o 4-3-3, 4-4-2, jogam em linha, e nós vamos tão focados no jogo assim que apitamos, que estamos... Aquilo depois é um jogo, e são camisolas, é amarelos contra azuis, ou verdes contra vermelhos, ou uma coisa qualquer, e não é o Benfica Sporting, ou não é só o jogo da Champions, o que é que seja. Todos é um têm essa capacidade? Fazemos isso. Okay. É lógico que percebemos que os ambientes são distintos, sim. Há mais barulho ou menos barulho, há se calhar, sabes que no antes do jogo nós sentimos mais as diferenças, ou pela pressão, ou pela ansiedade, ou porque dás mais 2 ou 3 entrevistas para a comunicação social de São Benfica Sporting. No caso concreto, as nomeações chegam à terça-feira. Eu, quando fui arbitrar o meu primeiro, eu fiz 3 para o campeonato, Benfica Sporting. A nomeação saiu à terça, eu até comigo, na altura estava na tal unidade que falei do semestre, até andei com o microfone vestido de fardado da Sport TV a mostrar o meu dia, a fazer rapel e não sei o que, aquelas coisas todas. Portanto, esse mediatismo cresce, a pressão cresce. Os amigos dizem, vê lá, olha, vais fazer o Benfica, olha, vê lá se marcas um penal. Portanto, essa pressão, esse stress, essa sociedade existe. E tu sentes mais a diferença no antes. A partir do momento que chegas lá e pimba, apitas, é mais um jogo. Tu tens consciência que as consequências da tua tomada de decisão, sobretudo se não forem boas, na semana a seguir, obviamente são totalmente diferentes de ter feito o jogo da Liga de Honra ou de teres fazeres um Benfica Sport. Claro que sim, mas tu tens essa capacidade até porque tens de focar naquilo que é o mais relevante e importante, que é um certo egoísmo. Eu tenho que arbitrar este jogo muito bem, porque eu preciso da nota deste jogo para a minha avaliação. E, sobretudo, para que as pessoas também percebam que eu sou um bom árbitro, tenho competência e capacidade para não sair do jogo, em vez de desligar a ficha e dizer, correu bem, espetáculo, semana agora a seguir até vai, os próximos treinos até vão ser feitos de maneira, porque vocês quando perdem o jogo ficam com grande azia, nós quando perdemos o nosso jogo, que arbitramos mal, ficamos com uma grande azia, os momentos que seguem são complicados, as noites não dormimos, estamos sendo desejosos que venha logo o próximo jogo, e por isso, percebendo que estamos muito próximos do céu e do inferno, é só fazer assim ou assim. Sim, muito rápido. É por isso que o árbitro acaba por criar uma postura, uma atitude emocional e psicológica e comportamental que rapidamente faz esse upgrade que é este jogo vale tanto como o outro anterior. Ok. Há aqui uma frase de um senhor que é Júlio Garcia Mera, que é de um autor de um livro que nós temos falado muito, que é Quando o Desporto te Abandona, muito direcionado para os jogadores, em que nos diz que o árbitro tem um pouco de polícia, outro de psicólogo e o juiz de paz, ou juiz da paz. É juntamente com a profissão de treinador a mais complexa do nosso desporto. Vocês, quantas ações é que vocês têm por jogo? Eu calculei que seria, pelo que eu reparei, 180 ações, mais ou menos, num jogo de 90 minutos. É muita ação que pode ser positiva ou negativa e acaba por ter um impacto não só em vocês, mas também nos jogadores e nos treinadores e no público em geral. Como é que vocês conseguem lidar com, neste caso, 22 jogadores em que cada um pensa de uma maneira, cada um tem um ego diferente, lidar ainda mais com um banco de suplentes, um treinador e um público em geral. Aqui vocês são gestores de jogadores, são psicólogos. Porquê? Porque me parece que mais importante do que... Não no vosso caso, que o vosso caso é muito elite, mas em baixo, nas divisões inferiores, mais importante do que saber as técnicas e saber apitar uma falta ou não, é esta capacidade de gerir os jovens. Eu acho que isso é fundamental. E
E saber a tua opinião sobre isso, que é um hábito vai-se formando, mas acima de tudo ele tem que dominar esta parte da gestão e a parte da psicologia para formar os jogadores e homens neste caso. Esse autor, como é que termina a frase? Que isso é importante. Ele diz que o árbitro tem um pouco de polícia, outra de psicólogo e muito de juiz da paz. É juntamente com a profissão de treinador a mais complexa do nosso desporto. Essa do juízo da paz, era aí que eu queria chegar, porque é o seguinte, as leis são 17. Que têm as leis, estamos a falar de futebol, obviamente, o 11 chamamos de tudo. As leis são 17. E nós costumamos dizer, aos árbitros e a muita gente, que a lei mais importante é a 18ª, que é a lei de bom senso. Vai bater muito naquilo que diz o juiz da paz, que é, não passando por cima das leis, não vais deixar de assinar um penalti, nem mostrar um cartão vermelho, se tiver que ser, obviamente, se fizer parte foi isso que aconteceu, mas tens de ter uma capacidade na tal relação com os jogadores e com os treinadores e até com o público, de fazer uma gestão adequada ao momento. Ou seja, tu podes apitar mais forte ou menos forte conforme a intensidade da falta, podes mostrar um cartão amarelo sem seres agressivo para o jogador, mas podes ter necessidade de abrir os olhos e até mostrar um cartão amarelo vincando em função até do tipo de infração. E esse juiz da paz no sentido de como é que eu posso, aplicando as leis, não desvirtuando nenhuma situação técnica e disciplinar, mas ao mesmo tempo tendo a capacidade de gerir para que todos fiquem bem, ganhando ou perdendo, fiquem bem em relação uns aos outros e em relação a mim próprio e em relação ao próprio jogo. É esse juiz da paz no sentido do bom senso, que é a capacidade que eu tenho para conseguir gerir todos os momentos. E aí tem a postura, a atitude, a maneira como falas. Eu estava a ver aqui uma pergunta que estava a aparecer aí de alguém que falava como é que tu falas com o Sérgio Conceição em termos de discurso ou como é que falas, acho que deu a ideia do Paco Fortes. Ou seja, comparando, por exemplo, dois treinadores com clubes diferentes ou com estatutos absolutamente diferentes. Os árbitros preparam-se também para os jogos. E preparam-se do ponto de vista técnico-tático, porque é importante para um árbitro assistente saber se a equipa joga em linha ou se joga com um livre que recua e, portanto, o fora de jogo não existe, portanto, isso é importante. Portanto, esse tipo, quem vai marcar e executar as bolas paradas, se a bola vai para o primeiro poste, para o segundo poste, até para te colocares, movimentar, portanto, os árbitros fazem esse tipo de estudo e sabem as equipas, os treinadores, os perfis das pessoas, do capitão de equipa, que é um elemento fundamental para tu, em termos, agarrares o capitão no bom sentido da palavra. Eu tenho algumas histórias muito engraçadas nos tempos em que iniciei no futebol profissional, com o Beto do Sporting, com o Jorge Costa do Benfica, com o Petit, inclusivamente, que isso é fundamental. São, muitas vezes, os capitães, ou às vezes não sendo os capitães, são os líderes. Nós sabemos que são os líderes. A liderança dentro de campo, mesmo sem ser o capitão, e se tu os tens agarrados para ti, perspectiva de árbitro, tens à partida a equipa agarrada, mesmo que cometas erros, o próprio capitão vai-te ajudar a resolver as situações, e daí que faz todo o sentido essa frase. Bom senso, capacidade e postura de relacionamento com os jogadores, psicólogo no sentido de perceber o momento daquela equipa, daquele jogador, do comportamento, ok, estamos aqui com Bitites, concretiza isso. É muito simples. João Vieira Pinto, toda a gente sabe quem é, tinha acabado de vir lá do Mundial 2002, sim, estou a dizer bem, do Calmur Rolar. A vida dele pessoalmente também estava com umas mudanças, foi quando ele começou inclusive a namorar uma altura, depois se casou com a Marisa Cruz, portanto havia ali uma série de mudanças. Ele chegou a Portugal, começou o campeonato, uma expulsão, passado 2 ou 3 semanas, outra expulsão de outro jogo qualquer, e era um jogador que, com alguma problemática, conflitualidade. Eu vou fazer um jogo, ele na altura, que isto, portanto, que eu estou a falar, ele está no Boa Vista, penso que é na maneira que eu faço este jogo. E eu, quando preparo o jogo com os meus árbitros assistentes, disse, atenção, que o João Pinto anda aqui, ok, com a cabeça fora do sítio, ele joga para cacete, provavelmente vai levar uns paus, porque os jogadores vão fazer marcação, claro, ele faz a diferença. E eu ainda por cima deixava jogar muito, e se calhar ele vai ter razão quando reclamar uma falta ou outra que eu não vou marcar. Ele se calhar vai protestar comigo e eu vou advertir ao expulsá-lo em função disso e vou ser mais um árbitro a advertir ao expulsar um jogador. Vou fazer diferente. E, sem contar aos meus árbitros assistentes, dizer, preparem-se que eu vou fazer uma coisa diferente. O que aconteceu rapidamente? Ele caiu no chão, num desses lances em que provavelmente até tinha razão, reclamou comigo, esbracejou, e eu, em vez de advertir ao expulsar, puxei-o do chão com a mão, puxei-o para mim e disse-lhe, seu jogador, tenho uma enorme admiração e consideração por si, para mim, você é um dos melhores jogadores de Portugal e do mundo. Vamos fazer uma coisa, fale comigo como eu falo consigo, com todo o respeito e educação. E diga-me, se foi falta, se não foi, explique-me, conte-me, diga-me, porque se calhar sou eu que estou a ver mal. E vamos aqui dialogar. E esta simples, ou seja, eu ter-me operado esta mudança comportamental,
Fui penalizado pelo observador, por não ter mostrado cartão amarelo naquele lance, do protesto, ter puxado o jogador para mim e tal, por fora. O facto é que eu não tive nunca mais problemas, nem com o João Pinto naquele jogo, nem para o futuro. É aqui que muitas vezes entra. Tu, às vezes, com uma simples ação, podes até não ganhar o jogador ou o jogo naquele jogo, mas vais ganhar para o futuro. E agora não parava de contar histórias destas que tive, Sim. em que realmente tive este tipo de comportamento e atitude para ganhar os jogadores. Com o Jorge Costa foi a mesma coisa. Primeiro jogo, estamos a falar de Jorge Costa, em jogo Salgueiros-Porto, o Porto do Benny McCarthy, de Jorge Costa, do Vítor Bahia, penso que era o secretário, Paulinho Santos, Capuz, a rapaziada pesada, um bom Porto, isso mesmo. Porto a Porto. E Jorge Costa, o grande líder. Eu tinha dado uma entrevista na semana antes para o Jornal da Bola em que disse que tratava os jogadores todos por senhor jogador, porque não os conhecia, e era uma forma que eu tinha de, ao mesmo tempo, marcar a minha educação em relação a eles, enquanto não os conhecesse, não, porque depois com o tempo é natural que as pessoas comecem a tratar pelo nome, mas ao mesmo tempo marcar uma distância de respeito em relação a eles. O Jorge Costa vem para cima de mim para reclamar o tal jogo, 14 faltas, ou 13, ou 15, que aquilo foi, era a malta a cair e a voar, Salgueiros-Porto, e eu, que o clube siga jogo, e jogo com a transmissão da televisão, e ele vem para reclamar uma decisão comigo, e ó Pedro, não sei o que dá por fora, e eu, senhor jogador, ia explicar o que é que tinha marcado ou não, e ele olha para mim e diz, Pedro não, senhor árbitro, porque eu leio as suas entrevistas, eu achei piada, ri-me, o que é que eu fiz? Dei-lhe uma bacalhauzada em pleno campo e disse, e a partir de agora também vou começar a ler as suas. Esse impacto em que o Jorge Costa é inteligente, tentou-me agarrar, brincando, e eu ao mesmo tempo aproveitei, ele é o capitão e ele lidera. Eu tive N situações, de muitos jogos que arbitrei do Futebol do Porto, em que, independentemente, muitos dos jogadores que queriam vir reclamar e não sei o que, era o próprio Jorge Costa que não deixava. Depois o que se passava entre mim e ele era outra coisa. Sim. E tu percebes o que eu estou a dizer. Eu tinha ali esta conexão. Ou seja, o psicólogo, o gestor de recursos humanos, é exatamente nestes aspectos. Não podes ultrapassar a lei, não podes, agora não vou mostrar cartão vermelho, ou não vou marcar penalti, não é nada disso. Só estou a dizer, é aqui que entra exatamente este aspecto. Há uma sensibilização, isso mesmo. Porque, quando nós, por exemplo, hoje vemos, por exemplo, o Artur Soares Dias, que é o árbitro atualmente português mais reconhecido por todos sobre a sua competência e está no top classe, e irá, com certeza, já está a fazer os jogos da Liga dos Campeões e está pré-nomeado para o Campeonato da Europa, que não é este ano, vai ser para o ano. O Artur Soares Dias, quando comete um erro igual a um outro árbitro qualquer maçarico que chegou à Primeira Liga, a diferença é, o erro é o mesmo. O problema é que os jogadores, porque ele é val, porque ele é, pela relação que ele tem, reconhecem nele uma autoridade que não conhecem no outro árbitro maçarico. E é este aspecto que um árbitro tem que conseguir conquistar rapidamente na sua carreira, que é, mesmo que as pessoas não concordem contigo, com as tuas decisões, com o penalti fora de jogo, é manteres uma relação, uma postura, uma atitude e um comportamento de respeito para com todos, para já seres credível, que eles acreditem e confiem em ti. E ao mesmo tempo, ao fazerem isso, mesmo não concordando com a tua decisão técnica, aceitem e depois até falem contigo no final, porque a maneira como vão contestar e protestar é diferente. Não é a mesma quando contestam, quando desconfiam, quando acham que tu não és credível, quando acham que tu não és honesto, quando acham que tu és mau árbitro. E tu sabes Pedro, não acha que há falta de cultura desportiva do jogador para cultura desportiva geral? Falta de cultura desportiva. Acaba por o jogador ser levado, não, mas eu já senti isso na pele, clubes que forçam os próprios jogadores a terem atitudes por vezes não benéficas e comportamentos negativos para com o árbitro. Como é que nós podemos alterar esse paradigma? Como é que nós podemos... por exemplo, eu falo por mim como jogador. Sempre fui um jogador que respeitei muito os árbitros, sempre. Eu olho para um árbitro, não que as pessoas não mereçam o meu respeito, todas merecem, mas há profissões que merecem quase que um respeito a dobrar, digamos assim. E o árbitro é uma delas. Sempre exemplar, posso não gostar da decisão, mas sempre as aceitei. Agora, o que eu acho é que há comportamentos de atletas que vão para além do que é admissível, neste caso. E depois outra coisa que é os árbitros, e eu senti também isso na pele porque joguei muitos anos no Sporting, um clube muito grande. Os árbitros parece que às vezes não é receio de falar com os jogadores de Sporting, não é isso, mas aparentam maior respeito, se é que eu posso chamar assim, por jogadores de clubes grandes do que de clubes mais pequeninos. Não sei se faz sentido o que eu estou a dizer. Sim. Vamos lá ver. Quando um árbitro passa e faz transparecer, e vou começar pelo fim, exatamente essa questão, que é por ser Sport Benfica ao Porto, tem uma atitude e um comportamento diferente, pronto, a gente pode continuar a chamar árbitro, mas eu não chamo. Pronto, e com isto acho que responde a tudo. Perfeito. Uma coisa,
porque eu já não falo nas questões técnicas do penalti, do fora de jogo, no caso de futebol, do lançamento lateral, porque aí também é muito mau que isso aconteça. Eu falo é sobretudo na relação. Eu não vou para a parte técnica, eu não vou para as decisões de campo, que isso também é importante. Eu vou mesmo para a questão da relação, que é eu tratar e gritar com um jogador que é de um clube diferente do Benfica, Porto ou Sporting, e depois tratar por ser jogador, ou com o máximo respeito, ou até aceitar que o gajo discuta comigo. Epá, isso é muito mau, e mal de qualquer árbitro que faça isso. Não sei o que vai na cabeça de um árbitro que tenha esse tipo de comportamento e atitude, ou que se deixe levar, porque em termos de carreira, o árbitro, com o mediatismo, com a exposição que hoje temos, com o futebol que dá na televisão, hoje isso já não é possível esconder. Isso hoje transparece. A pessoa que está a ver em casa, e repito, não estou a falar da decisão técnica, a pessoa que está a ver em casa, se vê um árbitro a gritar com um jogador de uma equipa, entre aspas, que não ser grande, e depois que o outro até aceita que seja o jogador a gritar, esse árbitro está a queimar completamente a sua imagem perante a própria opinião pública, perante os outros jogadores que estão a ver. E, portanto, aquilo que eu digo é, infelizmente isso acontece, mas não pode nem deve acontecer ao nível do comportamento. Portanto, isso é algo que não pode acontecer. E, portanto, o árbitro tem que ter a mesma bitola, e isto treina-se. Esta é que é a questão. E o problema muitas vezes está aí. É que no futebol profissional já não acontece. É que um árbitro não pode agarrar no saco e ir ao fim de semana para arbitrar os jogos. Um árbitro tem que, a partir do momento que tem a nomeação do jogo, para além do aspecto físico, tomar a decisão, trabalho de coaching que os árbitros também fazem, questões de nutrição, alimentação, repouso, etc., tem que também preparar o jogo, não só no 4-3-3, 4-4-2, o jogador que é mais tecnicista, mas tem que preparar o jogo exatamente na postura, na forma como vai abordar. Como é que é a classificação? Isto é uma equipa indisciplinada, não é? Este treinador é um gajo que no banco... Ou seja, tem que perceber o comportamento, a atitude de cada um individual e daquela rapaziada toda, e perceber qual é a postura que também vai ter. Mas há uma coisa que não se pode desvirtuar, mesmo que seja um jogo quente, difícil, com treinadores que já estão todos lixados com a equipa de arbitragem, que dizem mal todos, independentemente de eu até poder ir um bocadinho mais frio para esse jogo, ou mais distante, eu tenho que manter sempre do meu lado a razão. E eu posso não ter a razão da decisão técnica ou disciplinar, porque falhei, mas tenho que ter a razão no cumprimento da postura. Portanto, eu não, quando dizem, o árbitro também mandou uns palavrões, insultou um jogador, isso é próprio futebol, desculpem lá, não alinho nisso. O árbitro é um juiz, e mal será se o juiz no tribunal for igual ao indivíduo que é réu e que está lá e não pode. Portanto, eu tenho que ter sempre a minha postura e o meu comportamento de educação, de atitude, de respeito para com o jogador, sempre igual, sempre igual. Sempre, mesmo que eles me insultem. Então, se eles me insultam, cartão vermelho. E tenho a razão do meu lado porque disciplinarmente agi. Mas perco a razão moral se o mostrar o vermelho e ainda por cima mandá-lo também para um lado qualquer. Não posso fazer isso. E um árbitro tem que ter essa capacidade. Isso treina-se. Por isso é que eu investi muito, enquanto árbitro de futebol profissional, num senhor chamado João Nuno Pacheco, que já trabalhou com a Federação e com a Liga há muitos anos, que é psicólogo, na parte da psicologia do desporto, e que trabalha muitas horas de âncoras e visualização e de imagética e mais uma série de técnicas, exatamente para quando, no stress, no momento da decisão, do granel, do público a assobiar ou do jogador a protestar, eu manter a mesma bitola, mesmo já tendo errado, já não consegui voltar atrás, não tínhamos vídeo no meu tempo, mas comportamento, postura e atitude sempre igual e a mesma. E por isso, eu sempre desafio estou à espera que venha o primeiro jogador ou o primeiro treinador que venha dizer, não, o Pedro Henriques, dizer neste sentido, insultou-me, foi mal educado para comigo. Nunca. Dei em 2 ou 3 momentos uma resposta à altura, dentro do respeito, mas sarcástica como me deram. Isso é outra coisa. Mas foram escassos os momentos. Porque depois, mesmo quando é sarcástico, mesmo com respeito à educação, aquilo depois vira sempre contra nós. E aquilo que eu aprendi é eu tenho que ter a razão do meu lado. E, portanto, infelizmente isso acontece, tu sabes, passaste lá por dentro, mas não devia acontecer ao nível do comportamento, da postura e da atitude. Ok. Nós jogadores, quando iniciamos, neste caso, a vida de atleta profissional, sabemos que ela tem um início e tem o seu término, não sabemos quanto tempo depois. Pode ser 1 ano, podem ser 5, 10. Muito dificilmente um jogador, nomeadamente de futsal, consegue muito mais anos. Como é que um árbitro vê esse tempo? Porque um árbitro também inicia. Eu não sei eu não quero mentir, mas o árbitro deverá ter uma idade em que termina a sua carreira, obrigatoriamente. Como é que ele se prepara? Ele prepara-se só para essa idade que sabe que aí vai terminar, mas ele pode terminar antes. Ele pode não ter capacidade e competência para continuar ao mais alto nível e também não querer estar em ligas inferiores.
Ok. Os árbitros têm um limite de idade internacional que é 45 anos. Depois a UEFA já permite que cada federação nacional possa estender esse limite a nível nacional até aos 48 anos. Dito de outra maneira, um árbitro, se for internacional, termina a sua carreira aos 45 anos, ponto, acabou, não há outra hipótese. Depois podem continuar na sua liga por futebol profissional, sendo avaliado, testes físicos, testes escritos, e desde que consiga por isso, 45 para os 46, para os 46, 47, 47, 48. Temos um exemplo, que é uma coisa muito recente. Portanto, no meu tempo, eu tínhamos terminado aos 45, temos o Carlos Sistra, que é o primeiro árbitro português do futebol profissional que tem 45, ou seja, passou o primeiro ano e cumpriu este primeiro ano, ou seja, passou dos 45 para os 46, não sei se vai prolongar, já ouvi dizer que não, mas não sei se vai prolongar, desde que todas as classificações, as avaliações, todo o desempenho estejam ali no top. Portanto, nós temos uma carreira também, mas temos classificação. E ao termos uma classificação, subimos e também podemos descer e podemos regressar. E, portanto, ao regressar, depois depende do árbitro ter consciência se quer continuar, porque depois temos cotas e temos limites de idade. Às vezes, se o árbitro já tiver mais que 35, 36 anos, sobe à primeira, ok. E depois tem 38, 39, deixa à segunda categoria. Agora chama-se, antes no meu tempo era a primeira, a segunda, agora é C1 Pro e C1, tem outras designações. Portanto, mas se descer depois já não tem, mesmo que seja muito bom, já não tem idade para voltar. Pode acontecer isso. Depois depende do árbitro fazer uma opção se quer continuar a carreira dentro dos limites de idade aos 45, a arbitrar mesmo em ligas inferiores. E temos alguns exemplos de árbitros. Sim, agora de cabeça lembro do Luís Reforço, foi um árbitro que teve pouco tempo na Primeira Liga, mas que depois desceu de categoria e quis continuar e ainda hoje continua. Portanto, isto para dizer que isso é possível, depende sempre de uma decisão individual do árbitro, se depois de descer, continua ou não. A limite de idade, 45 anos, isso é que não há. Mas o árbitro também sabe e também tem que preparar, nem todos o fazem, porque a gente vê o final da carreira, tens 30 anos ou 35 anos e olhas para, a limite de idade daqui a 10 anos. 10 anos é uma eternidade, não é? Portanto, o pessoal, muitas vezes o que acontece é que os árbitros não se preparam mentalmente, psicologicamente, partindo do princípio que segue a carreira até aos 45 e que não acontece nada de errado, não se preparam, obviamente, para tipo, agora vamos terminar. E depois, muitas vezes, somos surpreendidos com algumas decisões que temos que tomar. Eu tinha 44 anos, tinha mais um ano de carreira, quando, nesse ano, terminei a minha carreira porque tive uma classificação que não foi positiva, fiquei nos últimos 3 classificados da Primeira Liga e automaticamente eu disse, eu não vou fazer mais um ano a arbitrar um escalão inferior, não vou fazer. Como faltava um ano para acabar, decidi terminar, ponto. O Duarte Gomes, por exemplo, é um bom exemplo, por outro motivo, que por causa das lesões sucessivas que começou a ter, a dado momento vinha, fazia 2 jogos, lesão, 2 jogos, lesão. E a dado momento termina a sua carreira exatamente por motivos de lesão. Ou seja, achou que não valia a pena andar nos microciclos semanais a tratar da lesão para depois chegar ao fim de semana e não ter a certeza se aquele era mais um jogo que se ia lesionar. E, portanto, optou por terminar. O próprio Pedro Proença, movido também por outros motivos que tinha, e já, portanto, terminou um ano antes da sua carreira e um ano e meio a sua carreira em termos internacionais, tinha já outros objetivos na sua carreira, as lesões também começaram a afetar. Portanto, ou seja, temos um conjunto de árbitros que acabaram por não chegar ao limite de idade porque, efetivamente, por lesão, por questão de classificação e por outros motivos, decidiram terminar. O problema é que a maior parte dos árbitros não prepara esse fim, não prepara de duas maneiras. Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, desculpa, que claro, estamos a falar de causas involuntárias, neste caso uma lesão, e de uma causa voluntária, que é, neste caso, a tua opção, por teres tido uma classificação menos positiva e preferiste. Qual é o impacto desta causa involuntária ou voluntária? O que é que me faz a mim ter uma atitude positiva em relação ao este é o meu tempo, terminou, então vou abraçar outra carreira, ou dar continuidade a uma que já o faria enquanto árbitro, que eu acredito que fosse o teu caso. Existirá algum árbitro que seja árbitro e que, por fruto da causa involuntária, tenha deixado de arbitrar? E que impacto é que isso provocou nele? Sim, claro. No meu caso concreto, do Duarte Gomes e o Pedro Proença, é conhecido os casos. O Pedro vai para Presidente da Liga, o Duarte Gomes está na comunicação social e deu continuidade como comentador na escrita e, portanto, na televisão. O meu caso foi a mesma coisa. Eu terminei às 18 horas de uma sexta-feira, infelizmente ouvi a minha descida na Bola Branca, na Rádio Renascença, e depois é que me telefonaram a seguir a dizer que a minha classificação tinha sido errada. Felizmente, passado 15 minutos, tal e qual como estou a dizer, recebi um telefonema da TVI para me convidar para ir trabalhar com eles, e passado uma hora recebi do Jornal Desportivo O Jogo, na altura,
o convite para poder continuar a fazer lá, neste caso, através de comentários escritos. E, portanto, eu dei continuidade. Mas temos um caso que é conhecido, que é o Marco Ferreira, que era árbitro internacional, que tinha feito a final da Taça de Portugal do Sporting com o Braga, e passado uma semana saíram as classificações, e ele ficou em lugar de descida, e de repente ele quis abandonar, e ele tinha feito uma opção muito clara de ser só árbitro de futebol, tinha abandonado, deixado uma série de outras atividades. E, portanto, foi apanhado na curva, como costuma dizer. E ele teve problemas até pessoais, porque de repente passou de profissional da arbitragem e com um valor acima da média do português normal, com uma vida tranquila e calma, para desempregado, tal e qual. E isso tem impacto. E depois cada um tem que gerir. Por isso é que eu digo, mesmo sabendo que falta um ano ou 2 ou 3, convém, e não tem que ser eu o árbitro a fazer isso, tem que ser as pessoas da arbitragem, os meus líderes, os meus chefes, a começar a preparar essa minha possível saída. Como é que é? No caso, por exemplo, de um jogador, se calhar queres continuar, para gostar de ser treinador, vais começar já a tirar o curso, ou quer ir para o marketing, ou quer ser diretor desportivo, ou seja, é bom que os árbitros sejam preparados por alguém na perspectiva de atenção, ok? O que é que vais fazer quando terminares a tua carreira? Porque terminas no limite de idade ou porque ela pode terminar abruptamente. Tens alternativas, até inclusivamente financeiras, no sentido, tens outra atividade que faças, és militar, és médico, és advogado, ok, porreiro, está tudo tranquilo nesse aspecto. O que é que vais terminar? Como é que vais esperar? Vais para comentador, mas isso depende de convites que tenhas. Queres continuar connosco na arbitragem? Vamos meter aqui uma circunstância de estás como observador, ou ir para o vídeo-árbitro agora no contexto atual, ou trabalhares na área da parte técnica. Portanto, tudo isso é importante por isso é que eu sou defensor da profissionalização dos árbitros, mas com esta perspectiva que é profissionalização, mas continuidade da carreira. Em Ou algum seja, motivo. a arbitragem é escolher a própria arbitragem, neste caso. Exatamente. Por exemplo, agora, a questão é que, infelizmente, há muita gente que alimenta o sonho e que começa para se dedicar à arbitragem, ainda não sendo profissional, começa a desligar-se de outras coisas, vamos chamar na vida civil, vamos chamar assim, e depois de repente leva uma machadada e fica agarrado, como costuma dizer. E temos agora um exemplo típico, não podíamos estar a falar de outra maneira melhor, infelizmente por um motivo que é o Covid-19, que de repente a rapaziada do futebol por causa do Covid-19, ficou tudo sem futebol. E muita malta dependia desse dinheiro que ganhava, muito ou pouco, para ter uma vida mais tranquila, uma vida normal, etc. E neste momento temos muita malta, como temos da sociedade civil, não é? Ainda vimos, infelizmente, até temos jogadores também, que estão dos campeonatos de Portugal, etc., com dificuldades, porque de repente viviam muito daquele dinheiro que tinham ali. E este é o que eu chamo a atenção muitas vezes, neste caso, falando para a arbitragem, meus amigos, tenham mais vida, fora deste contexto, dediquem-se o máximo que possam à arbitragem, mas tenham uma vida para ela que seja possível. Se um dia tiverem que optar por ser profissionais de arbitragem, que essa vai ser a tendência, atenção, vejam se essa profissionalização lhes permite dar continuidade da carreira de outra maneira qualquer, sejam inteligentes, poupem dinheiro se ganharem um bocadinho mais de dinheiro do que o normal, isso é fundamental, não gastem tudo em carros, mulheres, o que quer que seja, sejam inteligentes a construir, isso é fundamental, mas para isso, tu sabes, João Pedro, nem toda a gente tem esta capacidade para perceber isto à la longue, e é preciso que a estrutura do clube, neste caso da associação, ou da federação, ou da liga, ajude o árbitro a fazer exatamente isso. E isso, neste momento, não funciona a 100%. E viu-se, o Covid apareceu e de repente a malta a puxar os bolsos e não tem nada de dinheiro dentro. Olha, faltam 4 minutos para terminarmos e vou-te referir em relação a isso, que é, e desculpa se calhar a frase que eu vou dizer, mas os clubes, a federação, as associações não querem saber disso. Infelizmente, não querem saber disso. Eles querem saber da rentabilidade do jogador enquanto... O clube quer saber da rentabilidade do jogador enquanto ele lá está. A Associação de Árbitros quer um árbitro top enquanto ele lá está. Não se querem preocupar com isso. Teremos que ser nós, atletas, vocês árbitros, também passar um bocado a mensagem, e é isso que nós, Sports Embassy, temos tido ao longo destes últimos tempos. Direcionar muito bem este nosso... O que queremos passar e claro, o objetivo é, pelas tuas palavras, é chegarmos não só aos atletas, e por isso foi com esse intuito também te convidámos para termos aqui connosco neste espaço. Pedro, uma última pergunta, que é que todos querem saber: o que diz o teu apito?
Olha, eu sou um apaixonado pelo desporto no geral, tenho 50, estou quase a fazer 55 anos, epá, ainda hoje fui com a minha filhota fazer de BTT 15 km de manhã, de bicicleta, eu moro em Mafra, aqui na região de Salóis, isto aqui é uma maravilha, sim. E ao mesmo tempo, e da parte da tarde estivemos a fazer em casa ainda, porque não há ginásios, o nosso fitness. Portanto, o meu pito diz-me que eu sou um grande apaixonado pelo desporto de uma maneira geral, como praticante e como observador e como comentador, e diz-me acima de tudo que a vida só faz sentido se nós vivermos a história por dentro e não esperarmos ver a história que os outros fazem e que os outros contam. E o meu pito diz-me que a coisa mais importante na vida é sermos felizes e fazermos as pessoas que dependem de nós diretamente ou que se relacionam connosco felizes. E o apito diz-me que, no meio disto tudo, o meu grande e principal objetivo neste momento é a pessoa que é a minha maior amiga, é a minha filha, a pessoa que eu mais amo, gosto muito da minha mãe, da minha família, é a minha filha, e o que o meu apito diz-me é, continua, Pedro Henriques, para tentares, de alguma maneira, fazer com que a tua filha possa crescer ela tem 15 anos, e é atleta, de atletismo, natação e de fitness, e que possa crescer com bons valores. O meu apito diz-me que, pessoal, sejam felizes, a vida só vale a pena se nós formos felizes e fizermos os outros felizes e agarrem cada minutinho da vossa vida com a máxima intensidade. Não naquela perspectiva que isto vai ser o último dia da nossa vida, mas um único momento que nós vamos ter e que é irrepetível. E, portanto, na adversidade e nas coisas boas, aproveite e tirem partido. E como nós agora percebemos com o Covid-19, como as pequenas coisas são tão relevantes e importantes e nós às vezes não damos valor. Deem mais valor às pessoas, sobretudo, amem as pessoas e valorizem as coisas e não façam ao contrário. Caríssimo, um prazer, um grande abraço. Continua o bom trabalho que tens feito. Obviamente muito apaixonado agora por esta conversa, que os bons valores que transmitiste e que refletem também muito do que a Sports Embassy defende, mas acho que ao nível da arbitragem acabaste por dar um testemunho muito importante. E se te quiser juntar a nós, deixo já o desafio, porque o testemunho foi fantástico, meu caro. Tá bom? Pedro, um prazer muito sincero ter estado aqui a falar contigo. Tu és uma referência para o desporto nacional e para todos nós, e obrigado pelo excelente trabalho que também estás a fazer através da Sport Embassy. Obrigado. Muito obrigado. Resta boa noite. Força. Obrigado.